Mas é importante algumas coisas que eu percebi que eu vou precisar falar fazendo esse desenho. Por exemplo, em alguns lugares eu preciso ver melhor a angulação do desenho, como aqui nesse pedaço do brasão. E aí é importante a gente pensar que a angulação precisa estar seguindo o formato do desenho, tá? Por exemplo, esse brasão, ele é um triângulo, certo? Mais ou menos um triângulo aqui. E aí, quando for fazer o ponto cheio aqui, eu preciso seguir o formato do desenho. Então, existe um conceito, eu não vou ficar falando de matemática aqui, é 8 da noite, eu não vou ficar falando de matemática para encher a cabeça da galera, tá? Mas é importante a gente pensar num conceito matemático que chama perpendicular, que é como se fosse uma travessa, tá? Se a linha está passando nessa direto aqui, ó, nessa perpendicular, a gente tem que pensar que a linha tem que passar para o lado contrário, tá? Tem que ir fazendo uma cruz aqui, fazendo uma esquina na linha direta. Então, se o brasão está vindo nessa direção, a gente precisa ir fazendo uma cruz aqui. Quando chegar no bico, o que vai acontecer? A gente não pode ficar levando até muito perto o ângulo, porque a gente tem que deixar o Wilcon mesmo se decidir e fazer o ângulo correto. E ele faz isso muito bem. Então, a gente vem fazendo o ângulo dessa forma, usando a ferramenta, por exemplo, entrada a gente vai fazer um ângulo aqui e um ângulo aqui. Quando chegar no bico, eu tenho que atravessar o bico de fora a fora, tá? Então foi por isso que aqui no bico eu selecionei dessa forma a angulação, beleza? Então, dessa forma, e aí depois vindo fazendo a cruz aqui de novo, a cruz aqui de novo, a gente teve esse formato bem bonitinho desse bico verde aqui. Dessa mesma lógica eu uso para fazer o resto dos desenhos, tá? E é dessa forma que eu faço aqui.